Olá, sejam todos muito bem-vindos para essa live. Essa live é mais um bate-papo mesmo. Hoje eu fiz um atendimento e, eventualmente, até com a minha filha, eu fico sempre pensando sobre a nossa capacidade de olhar para si mesmo, a nossa capacidade de ir em frente. Desculpa o efeito aqui do negócio. E essa semana eu estava lendo também, estou lendo ainda um livro que se chama Mindset, que é um livro que eu já tinha começado a ler há alguns anos atrás. Até acabei esquecendo de trazer ele para cá, senão eu ia mostrar a imagem para vocês. Mas ele se chama assim Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esse livro foi feito então por uma psicóloga e basicamente ela fala de 2 padrões aí de pensamento. Oi, Augusto! Oi, Manu! Sejam bem-vindos! Então, dentro desse livro aí, e acho relevante sempre ter boas leituras que façam a gente se questionar a respeito da nossa vida, e inclusive isso é um padrão do meu estilo de pensamento também, se permitir seguir em frente, mesmo às vezes quando a gente tem dúvida, mesmo às vezes quando a gente está inseguro, mesmo às vezes quando a gente não tem certeza da atividade que a gente está fazendo, se propor a fazer coisas novas. Então, basicamente, dentro dessas 2 linhas de pensamento, você tem um padrão fixo de pensamento no qual você, então, não se permite se colocar em situações novas, em situações em que você seja questionado da tua capacidade, que você seja questionado sobre as tuas potencialidades ou não. Então, a pessoa, quando ela tem um mindset fixo, ou seja, ela sempre está preocupada em apenas se certificar de que o que ela está fazendo é ok, e ela só vai fazer também se ela tiver certeza do resultado que ela vai ter com aquela ação, tá? E aí, o que acontece? Acontece que esse perfil de pensamento, ele vai gerando uma estagnação. E quem é meu cliente aqui sabe que eu sempre falava, mesmo antes de ler esse livro, que para mim existem 2 tipos de pessoas. E não no processo terapêutico, a gente vê muito disso, tá? Que é o quê? A pessoa que ela não consegue lidar com contrariedades. A pessoa que ela não consegue lidar com a vergonha, com o constrangimento. Porque sim, gente, dentro do processo terapêutico, a gente sente vergonha, às vezes, de falar em voz alta as coisas que a gente pensa. A gente sente vergonha de estar falando isso na frente de uma pessoa, porque a gente, às vezes, julga. A gente mesmo julga o que a gente está pensando, a gente mesmo julga o que a gente está vivendo. Então, imagina eu estar diante de uma outra pessoa que pode pensar qualquer coisa a respeito disso que eu estou falando. E isso é muito decisivo dentro do processo terapêutico, e inclusive é decisivo também, olhando agora para o aspecto desse livro, no sentido de como eu me posiciono diante da vida. Então, uma pessoa que ela vê no terapeuta, ela vê na vida, ela quer realmente ter a certeza do que ela está fazendo, ela quer garantir que ela vai ter êxito na ação, ela não está comprometida tanto com o autodesenvolvimento dela, ela não está comprometida tanto na melhoria desse processo, inclusive porque internamente ela também não tem tanta certeza assim sobre ou como ela se sente a respeito da própria inteligência. E isso pode parecer um tanto quanto ambíguo, e a autora explora bastante esse lado, mas observando na prática clínica, a gente consegue ver, mesmo eu não tendo feito uma pesquisa tão extensiva como ela fez nesse livro, mas você consegue ver que a pessoa que ela se propõe a fazer algo diferente, ela está comprometida com algo que não necessariamente é ligado ao resultado daquela ação dela. Vocês já pensaram sobre isso? Que muitas vezes as pessoas que são disruptivas, que vão em frente, que fazem uma coisa diferente, ou que se propõem a mudar uma rota, ou que se propõem a de repente fazer uma coisa diferente de um dado momento da vida dela, que é totalmente diferente daquilo que ela costumava fazer. Ela não está tão preocupada no resultado que ela vai ter, mas ela está preocupada no que ela vai obter ao longo dessa jornada. Então, se você está aqui assistindo essa minha live aqui agora, e às vezes talvez você se sente, e até em relação à depressão também,
Em relação à depressão, também o comportamento é diferente, ou seja, a pessoa que tem uma mentalidade mais flexível, mais aberta, ela tende a ser mais resiliente em momentos de depressão do que uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, que quer ter certeza das coisas, que quer ter segurança das coisas. Então tome muito cuidado com o tipo de padrão que vocês estabeleceram, né? Então, por exemplo, assim, antigamente eu costumava elogiar a inteligência, né? Você costuma elogiar a inteligência da pessoa. E isso, no livro dela, ela fala que não é bom você elogiar a inteligência da pessoa. Você elogia o esforço que ela faz em relação ao que ela vai, as habilidades que ela vai desenvolvendo ao longo da vida, porque isso amplifica o senso dela em desenvolver novas habilidades. Agora, quando a pessoa ela é elogiada pela inteligência que ela tem, ela subconscientemente interpreta como se isso não exigisse dela um nível de esforço. E isso faz com que pessoas que geralmente recebam reforço verbal positivo. O que é um reforço verbal positivo? As pessoas dizem para ela, como você é inteligente, porque você é muito inteligente, ela tem uma resiliência muito inferior a uma outra pessoa comparativamente que não é considerada tão inteligente, mas é considerada esforçada. Que interessante, né? E aí eu vou entrar num outro assunto agora que não tem muito a ver, mas é o fato do quê? De que sim, por mais que a gente trabalhe a nossa emancipação emocional, por mais que a gente trabalhe a nossa parte cognitiva, a gente também precisa prestar atenção às coisas que são ditas à nossa volta e como que a gente recebe isso no nosso dia a dia e como que a gente desenvolve isso para expandir a nossa mentalidade e não limitar a nossa mentalidade a entender que, então fulano é inteligente e sorte dele que ele é inteligente, né? Mas isso exigiu esforço dessa pessoa, isso exigiu que ela dedicasse horas disso. Então que a gente reconheça muito mais o esforço, né? E reconhecer o esforço faz com que, inclusive, a resiliência das pessoas à sua volta e a sua própria resiliência em relação a dificuldades também aumentem. Então observem que o nosso meio, as pessoas que estão à nossa volta, o que elas dizem pra gente, por mais que a gente tente independente, né, ser independente, ter características específicas e desenvolver elas, eles têm um efeito sobre nós também. Então é sobre tudo isso às vezes que a gente precisa estar olhando, tá? Mas eu reforço aqui que a pessoa que se propõe a fazer terapia, né, a pessoa que se propõe a procurar o autoconhecimento, ela de fato precisa ter muita coragem para olhar para si, para aceitar essa falibilidade, para acolher essa falibilidade, mas olhando esse livro agora e entender que ela consegue então encontrar esse lugar onde ela vê uma motivação além do resultado, né? Algumas pessoas aqui que me seguem sabem que eu tenho trabalhado, né, com os óleos essenciais, por exemplo, que para mim é uma quebra de paradigma também, o que para mim exige também um esforço cognitivo, mental também, todo um trabalho interno que também é realizado em relação a isso, né? E aí, pensando nessa linha do tempo, um ano atrás e tudo mais, e como que eu ia, o percurso também que eu tô fazendo em relação a isso, sem dúvida a capacidade é nata, o interesse se aplicar é algo sim, é mérito, exatamente. Então o interesse, né, de se dispor a realmente a fazer alguma coisa diferente, a criar alguma coisa diferente. Eu perdi um pouco aqui a minha linha de raciocínio, mas se eu retomar ela eu já falo. Então, né, se proponham a olhar para si, compreender esse contexto, ele é importante, né? Então, quando você está falando de autoconhecimento, é sobre todas as coisas pequenas e grandes que são feitas ao longo da vida, mas que estão ligadas a esses fatores centrais. Lembrei o que eu ia contar. Tem alguns projetos que eu estou trabalhando já há uns 3, 4 anos,
E a pessoa fala assim pra mim, tá, mas e se você não chegar no resultado que você imagina que vai acontecer? Como é que você vai lidar com isso? Como que emocionalmente você vai ficar depois disso? E isso já aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? E eu tava focada no resultado. Porque a minha mentalidade estava fixa em relação ao resultado. Então o sofrimento ele foi inevitável, porque eu queria um resultado específico e eu desconsiderei os outros aspectos em torno disso. Então o choque foi grande. E aí que você tem que digerir todas essas coisas que acontecem dentro de ti para seguir em frente, né? Mas, né, numa outra live esses dias ou no Reels, eu não lembro, eu falei para vocês, ok, de fato isso aconteceu, eu olhei para isso, e qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Porque assim, sinceramente, gente, se a gente não começa a colocar na nossa vida qual que é o aprendizado que eu tô tirando dessa situação, a vida fica muito pesada. Então eu vou adicionando tristezas e sofrimentos e tragédias e perdas e frustrações e a vida vai se tornando muito pesada. Agora, para mim, Vanessa, quando eu adiciono, né, nesse cálculo e eu digo, ok, qual que é então dessa situação dolorida? Qual que é o maior aprendizado que eu pude ter de tudo isso? Aí eu fui para um outro nível. Qual que é o grande aprendizado que eu tenho aqui? Que o meu foco não estava nos meus valores. E foi isso que eu respondi para essa pessoa. Eu falei, meu foco hoje não tá no resultado. O meu foco tá nessa Vanessa que quer se propor a fazer algo diferente. O meu foco está nessa Vanessa que quer criar habilidades diferentes que talvez não tenham nada a ver com o que eu estou nesse momento desenvolvendo na minha vida, na minha carreira e tudo mais. Então, o meu foco passou a ser sistematicamente naquilo que eu posso aprender de cada situação que eu vivo. Isso é um valor. E isso estrutura todas as outras coisas e comporta, inclusive, a frustração, às vezes, que vem de que as coisas não estão exatamente saindo como eu tinha imaginado, como eu tinha planejado, ok. Mas independente desse resultado, o que é valoroso para você? Dentro daquilo que é valoroso para mim, eu ainda continuo conquistando. Então é ótimo, tá? Então, ao meu ver, assim, a pessoa que faz esse processo terapêutico, que encara isso, ela realmente está disposta muitas vezes a se destruir, a se reconstruir, a abrir mão de memórias, porque sim, as nossas memórias também conectam a gente com partes nossas que não fazem mais sentido. Então, por que eu vou insistir em preservar algo que não faz mais sentido para mim? Essa jornada, ela é diária, a todo momento, a todo instante. Ontem, eu encerrei um atendimento, eu falei pra ela, olha lá, quando a gente começou até o processo terapêutico, eu falei uma coisa que eu vou falar aqui pra você, eu vou falar aqui pra vocês hoje. A primeira pergunta precisa ser pra mim, pra que eu tô fazendo isso? Eu quero fazer isso? Eu posso fazer isso? Então, essa reflexão, esse espaço, nos stories dessa semana eu também falei sobre isso. A gente precisa criar esse espaço onde eu vou construindo esse meu ser, que não necessariamente precisa ser um ser no qual todos os dias eu vou me autoafirmando do que eu já sou. Por que precisa ser assim? Porque o teu padrão de pensamento é assim. Agora, se você pensar que tá tudo bem você abrir mão de algumas coisas, que tá tudo bem você se questionar, você sentir vergonha, você seguir em frente, então você pode ressignificar e olhar para o valor que é importante para você. Então, para essa Vanessa que quer construir isso continua fazendo sentido. Então, todos os dias eu trago situações que comportem aquilo que vai dar conta do que eu quero me tornar a longo prazo. E isso precisa estar claro para mim. Isso não precisa estar claro para as pessoas, isso não precisa fazer sentido para as outras pessoas. Mas dentro de mim, então, eu fico em paz, porque não existe conflito. E justamente a ausência de conflito é que faz com que você também tenha força, às vezes, para ir. E isso não quer dizer que eu não tenha conflitos internos. Ontem ainda fiquei conversando um tempão
sobre isso, uma coisa que fica na minha cabeça, que tá me incomodando ainda, que eu não consegui virar essa chave, mas eu vou virar ela, é uma questão de tempo, porque eu quero que ela vire. Ou seja, eu quero que ela vire, quer dizer que eu vou encontrando ao longo do meu percurso insumos em livros, em conversas, em treinamentos, em terapias, para que essa chave vire e eu possa seguir em frente, ok? Agora, quando você tá apegado com as memórias, com os sentimentos, com as outras coisas, você só tá procurando, então, se afirmar dentro daquela posição que você tá. E então, daqui 6 meses, as coisas muito provavelmente vão continuar muito parecidas, para não dizer iguais ou semelhantes a isso que está acontecendo. Então, uma pessoa que faz o processo terapêutico, ela lida, assim, muitas vezes com a raiva que ela sente do terapeuta dela. Que saco, eu vou ter que ir lá hoje olhar pra cara dessa guria e contar de novo tal situação e ficar com vergonha de mim mesma, porque eu ainda estou passando por isso, sendo que a gente já tinha trabalhado, sim, vai ter que lidar com isso. Então, percebem que uma pessoa que tem uma mentalidade mais aberta, mais flexível, ela lida com esses sentimentos que são desafiadores, porque ela tem um objetivo lá na frente, que é um objetivo diferente de simplesmente eu afirmar minha inteligência, de afirmar o quanto eu sou inteligente, de afirmar o quanto eu não vou então me arriscar a fazer isso, porque se eu arriscar a fazer isso e eu fracassar, a pessoa não consegue lidar com a hipótese disso. Então ela se mantém preservada no lugarzinho de onde ela sempre esteve, porque ela não quer lidar com a possibilidade de fracassar em qualquer âmbito da vida dela. Então, sinceramente, né, como o Júnior disse pra mim, não leve a vida tão a sério assim, né? Se permita brincar, e de fato, pra mim, a vida é uma experiência, não quer dizer que a gente vai ser leviano, não quer dizer que a gente vai oferecer coisas de má qualidade, um serviço de má qualidade, ou uma conversa ruim, mas isso quer dizer que dentro desse lugar onde eu tô, eu posso me permitir brincar mais comigo mesmo e não me levar tão a sério para construir algo que tenha valor para mim, ok? Adorei ver vocês por aqui, Augusto, Rosemary, não sei se ela tá aqui ainda, Elias, ó, beijão pra todo mundo, tchau, tchau.